Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com os melhores animes de romance da primeira metade de 2022. Começando aí com o Isekai de administração. Sim, ele tem romance. Muita gente pode pensar que não. É só sobre um cara administrando um reino lá, tentando consertar um reino, depois de ser invocado como um herói pra ele. Só que ao invés de enfrentar criaturas, derrotar Maui, etc., ele é colocado como o rei da nação no qual ele foi invocado. E a partir daí começa a implementar um bando de mudanças na economia, administração, etc., que vão melhorando muito o reino. Tem várias surpresas nesse anime e é bem gostosinho de acompanhar. A parte técnica não tem nada demais, a direção e a animação é bem capenga, vale dizer, mas tem os momentos que impressionam. Na segunda parte do anime, principalmente, tem os momentos bem chocantes, na verdade. Então, em alguns aspectos, foi um anime que me causou surpresa. E tem um final relativamente fechado. Então, enquanto não é um dos meus favoritos do ano, é um anime aí que acaba me chamando um pouco de atenção. E outra coisa que me chamou a atenção nele foi o romance. Caso ele realmente progride na história. O protagonista dá pra trás pra caramba com um determinado tópico aí, até engraçado, que vira comédia, basicamente. As garotas doidas pra, no caso, avançar a relação com ele, vou falar dessa forma. E ele dando pra trás em várias situações. Você meio sem entender por quê, porque ele não explica. Só que parece que ele tem um motivo ali. E aí até o final da história vai explicar. E bom, tem a princesa lá, com quem ele estava marcado pra se casar desde o começo, que ele virou o rei daquela nação lá, mas os dois não eram apaixonados um pelo outro. Mas isso foi acontecendo gradativamente. Então tem um romancezinho aí, desde a primeira parte do anime, vai desenvolvendo esse romance deles. Tem a elfa também, que é loucona por ele. E ele não nota, porque ele é meio denso. Mas, bom, na segunda temporada não tem como ele não notar. Inclusive, tem um avanço relativamente bem grande aí, quanto a elfa com ele. E aí tem as outras esposas, uma delas já é bem conhecida e a outra foi meio que uma surpresa, mas tem harém, isso já vale dizer. Mas é bem engraçada a relação do protagonista com elas e progride. Chegou o final aí da temporada, embora muita gente não tenha visto um determinado negócio que muita gente queria ver, outros aspectos aí foram mostrados, inclusive aquele clássico lá que muita gente gosta. Sabe o quão difícil é eu ficar tentando passar as coisas aqui em termos de romance que avança sem dar um spoiler em específico do que acontece? É bem complicado, porque tem muita gente que quer X ou Y, e aí pode pensar que, pô, Marco, tá falando que não tem X, não, é o Y, então é complicado. Mas o negócio é que tem um avanço bem grande no romance e tá encaminhado, tipo, é meio que fechado o final lá. Alguns só queriam um fanservicezinho aqui e ali, mas olha, foi tão engraçado algumas partes. O treinamento que as garotas que gostam dele recebem lá de como agradar ele. Meu Deus do céu, esse episódio é hilário demais. Então, enquanto tem a parte séria, administração do reino e tudo mais, tem também a parte de comédia romântica. É nesse ponto que eu queria chegar. Ela tá embutida na obra e vários episódios acabam destacando essa parte. Então sim, é um anime pra quem gosta de romance aí, pode acabar surpreendendo nesse aspecto. Enquanto não vai entregar absolutamente tudo o que você deseja, pode entregar mais do que você espera. E bom, antes que eu continue, quem puder apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, seguindo aí, temos essa obra, que não é o amálgama do romance, é mais focada em um drama de um garoto querendo seguir uma vida no balé, só que ele entrou atrasado, então ele passa por vários perrengues aí, vários desafios nesse mundo aí para se destacar. E no meio disso tem o romance dele com uma garota lá, envolvida no balé também. E tem umas surpresas quanto a isso. Eu não pensei que essa obra ia ter romance de verdade. Eu pensei que ia ficar, no caso, aquele bait que a gente chama, aquela provocação em cima do romance, mas era aquilo, era só pra, no caso, você ficar interessado, chipar alguém ali, mas não ia sair do lugar, então eu me surpreendi. E aí chegou no final e eu me surpreendi de novo, porque causa várias surpresas com certeza esse anime, mas tem a parte do romance ali, vale dizer. Não é o foco central, mas existe. O foco central é drama e balé, isso tem muito. E é bem bacana a história porque ao final dá a sensação que eles fecharam um ponto importante da história e no caso o protagonista avançou, por assim dizer. Então é um bom final, com certeza. E a parte técnica é muito boa, as danças são bem feitas, e inclusive a direção é bem competente também. Então, um anime bacana aí pra quem curte drama e um pouco de romance. E bom, seguindo aí temos uma comédia romântica. Esse aqui o pessoal conhece desde a primeira temporada, Rikei Gakoi. Acompanha aí dois cientistas doidos e apaixonados um pelo outro, tentando provar o amor.
No caso, provar cientificamente que eles são apaixonados um pelo outro. E vai seguindo a história assim, com avanços aqui e ali no romance deles, de vez em quando, declarações, etc. Na segunda temporada teve uma progressão bem relevante, então isso foi legal, porque muita gente achou que ia rolar pra sempre, não ia sair do lugar esse negócio. E então teve um avanço, mas ao mesmo tempo teve também um negócio que é difícil de escrever. Eu fiz um vídeo separado, não vou spoiler aqui porque vai perder a graça. Mas eu fiz um vídeo separado pra comentar do final da segunda temporada de Rikei Gakoi, que foi um negócio completamente insano. Tipo, não tinha nada a ver com o clima normal do anime, foi um clima pesadíssimo, aconteceu uns negócios totalmente inesperados e acabou de uma forma... Teve muitas reações, basicamente. Algumas pessoas ficaram revoltadas, outras pessoas até gostaram, e alguns ficaram meio, putz, sem saber o que pensar. Porque foi um negócio... Foi uma senhora reviravolta, é a melhor forma de dizer, e sem spoiler a coisa toda. Mas sim, é um anime que foca muito nesse aspecto de romance. E tem esse diferencial aí de focar muito em ciência também. Então, pra quem curte a ideia, pode valer a pena uma chance. Kawaii Dake já começa com um casal, tá pronto, são namorados. Então, pô, Marco, o negócio é evoluir então em intimidade, você pode estar pensando. Pois é. Todo mundo vai pensar isso. O autor devia pensar isso também. Mas não. O autor tá mais interessado em criar momentos bonitinhos pro casal. Inclusive, alguns deles são lindos na opening, então, nossa, que opening linda desse anime, vale dizer. Então, ele se vende muito bem. Você olha pra opening assim, nossa, que anime lindo. E aí você vai ver e tal, e você acaba curtindo a heroína principal. Ela é legal pra caramba, na verdade. A obra vende muito isso também. O quanto ela é legal, no caso, impressionante, admirável, como descrevem. Ela tá sempre salvando a bunda do protagonista, é a melhor forma de resumir também. Eu uso essa expressão, sim. Funciona melhor do que as outras, pra ser bem honesto. De qualquer forma, você até se cansa disso, todo episódio tem uma situação parecida com essa. Mas também se foca em vários momentos bonitinhos dos dois e tal, como casal lá. Mas aquele avanço mais forte, em termos de intimidade, que você quer ver, isso aí é um tanto quanto decepcionante nessa obra, vale dizer. Mas ele já começa como namorados e tal, então quem curte momentos fofinhos e tudo mais, e a garota, no caso, salvando o protagonista toda hora, aí pode se divertir. A produção é muito boa, a direção é excelente. A única coisa que eu fiquei lá meio... é o protagonista. E o avanço que eu esperava é um negócio bem maior do que acabou entregando, infelizmente. Mas, de novo, isso é gosto de cada um. Tem gente que só de momentos bonitinhos e tal, e a heroína ser legal é o bastante aí pra ela curtir a obra. Que, obviamente, tem romance também, tem bastante foco nisso. Só que é um romance mais levinho, mais inocente. E, bom, seguindo, temos Date Alive. Esse anime, em tese, é o supra-sumo do romance. No caso, a base da história é o protagonista conquistando espíritos para elas não destruírem a Terra. E ele também tem que conquistar elas, fazer elas se apaixonarem por ele, para ele poder selar o poder delas. Então, em tese, não tem mais romance que isso, né? Pô, o cara tem que conquistar as garotas, elas têm que se apaixonar por ele e tal, então romance pra caramba. Sim, e tem várias garotas por temporada. Então, um harém com muito romance, pode estar pensando. E de certa forma é, você não tá enganado. O ponto é que a partir do momento que o protagonista conquistou elas, meio que morreu por aí, elas estão apaixonadas por ele, e é isso. Esse é o status travado que fica. E aí vai pra próxima garota. Então quem quer ver aquele romance que vai avançando estágios e tal, não. Date Alive tem 2 estágios. No caso, antes de se apaixonar e depois de apaixonar. Aí acabou. Então, várias garotas ficam tentando, até uma delas é muito engraçada. Muita gente assiste o anime por ela, as diversas tentativas dela, no caso de avançar a relação com o protagonista, são muito, mas muito engraçadas. Então, embora a relação meio que trave depois que ele conquista elas, ainda assim, elas estão frequentemente, pelo menos algumas delas, tentando avançar a coisa toda. Algumas de forma completamente insana. Então esse é um dos motivos aí que deixa muita gente ainda ligada na obra. Por mais que o romance seja meio travado, acaba se criando situações aí de comédia romântica muito engraçadas com algumas das heroínas. E tem também surpresas no final dessa 4ª temporada, que foi de longe a mais bonita do anime. Na verdade, vai deixar mais difícil as pessoas assistirem as temporadas anteriores, a 3ª principalmente. Porque essa, visualmente, estava outro nível. Mudaram o designer e tal. No caso da direção, estúdio, ficou um negócio muito mais bem acabado. Embora tenha esses problemas também, usaram muito mais computação gráfica. Mas, ainda assim, tá mais bonito, em geral, o anime. E, bom, teve uma revelação aí bombástica no final dessa temporada. Que, no caso, deixou o pessoal loucaço com uma outra heroína que é muito famosa aí. A Kurumi. Ela teve um baita de um destaque no final dessa temporada. Então, na verdade, os maiores destaques de Date Alive, em termos de chamar a atenção, acaba sempre sendo a Kurumi, ou então a Oigami, a louca lá tentando de tudo que é forma, no caso, avançar com o protagonista.
Então sim, quem quer uma comédia romântica dá pra se divertir nesse sentido com o Dates Alive. Só não esperem aquele avanço fortíssimo do romance, porque como eu falei, chega num ponto que ele trava lá e vai pra próxima garota. Koi Wasekai acompanha a história do Ranger Vermelho, que acaba se apaixonando por uma das vilãs da história, e aí pede ela em namoro, que ela se declara pra ela no episódio 1, e os dois, pra surpresa de muita gente, começam a namorar. Então começa esse namoro em segredo deles, das organizações a quais eles pertencem. E vai seguindo a história a partir daí, com várias situações super divertidas, onde a gente vai aprendendo mais sobre os personagens e vai avançando de leve aí o romance entre os dois. O problema é que muitos esperavam um avanço maior. Então o avanço de intimidade é bem lento. Eles vão conhecendo a família um do outro, no caso aprendendo mais sobre as organizações um do outro, vai apresentando os personagens à volta deles. Então o autor vai expandindo o mundo depois que eles começam a namorar. Mas aquele avanço fortíssimo do romance, alguns fanservices que a gente gostaria de ver, isso aí fica devendo, vale dizer. Mas ainda assim foi um anime bem gostoso de acompanhar pra quem curte romance, então pode valer dar uma chance. A direção é bem competente, principalmente com a comédia, tem vários momentos ali hilários, e teve até algumas partes que me surpreenderam, porque eu não esperava tanto da parte da ação, e teve alguns momentos aqui e ali que foram bem legais, principalmente nos primeiros episódios, onde eles capricharam até e melhoraram cenas, em comparação ao material original. Vanitas foi um anime que eu não esperava nada de romance inicialmente, mas acabou tendo bem mais do que eu esperava, tanto na parte 1 dele, quanto na parte 2, que foi esse ano. E foi muito melhor que a parte 1. Fez, na verdade, a parte 1 toda valer muito a pena. Porque, nossa, olha, a parte 1 só parece uma preparação pro que vai acontecer de verdade que vem nessa parte 2. Porque foram dois arcos excelentes. Pra quem não conhece a história, é basicamente um humano e um vampiro, tentando salvar várias pessoas amaldiçoadas, com um livro de vanitas que pertence ao humano aí dessa dupla. Alguns podem estar me olhando feio por eu chamar ele de humano, mas eu vou dar spoiler se eu der mais detalhes. Mas você fica com dúvida realmente se ele é humano em vários momentos aí da primeira parte. E aí tem algumas reviravoltas na segunda parte do anime. Na verdade, o mais legal desse anime é isso, porque é da autora de Pandora Hearts, que adora reviravolta. E, meu Deus do céu, tem uma tonelada na parte 2, na parte 1 nem tem tanta. Mas chega na parte 2, é reviravolta em cima de reviravolta, nossa! Então, muito bacana, tanto o primeiro quanto o segundo arco foram muito legais, deixam várias coisas em aberto ainda, pra continuar a história, mas também respondem muitas dúvidas que a gente tinha. Até sobre o protagonista, finalmente explica a história dele, no caso, que ele é exatamente. Mas bem legal a história. E o romance dela é uma coisa que chamou bastante atenção na primeira parte, principalmente do Vanitas, que é um dos protagonistas aí com a Jian. Então os dois aí formaram um casal muito curioso, com certeza, e teve várias cenas dos dois aí, na segunda parte do anime, que só confirmavam o casal. Então se focou muito mais nisso do que eu esperava. Alguns acharam, não é só bait, tá? Não vai dar lugar nenhum. Olha, tá avançando de uma forma aí na parte 2 que eu não esperava. Então teve um episódio, inclusive, dedicado a isso, que, meu Deus, foi hilário do começo ao fim, que é entre o primeiro e o segundo arco da parte 2 aí. Nossa, foi legal demais. Mas tem vários momentos aí que o pessoal ficou doido, no caso com o chip aí do Vanitas com a Gianni. Então, pra quem curte romance, com certeza vale ver Vanitas, só pra conhecer esse chip aí, esses dois aí, que é muito legal. Mas tem outro, do Noé, que é o outro protagonista, com a amiga de infância dele, que vai avançando também e tem um desenvolvimento no final. Não é um negócio tão interessante quanto o outro romance, até porque o outro protagonista é mais inocente também, mas ainda assim tem o romance ali que eles vão desenvolvendo, um desenvolvimento bem legal, que eles dão também pra essa amiga do Noé, que é um negócio que tava devendo aí na série, na minha visão pelo menos, tava meio fraco, mas finalmente deram um desenvolvimento bacana pra ela, no final aí dessa parte 2 da temporada. E bom, mais um Sono Bisque Doll. Esse aqui é comédia romântica descarada, esse é realmente pra quem curte romance. A história acompanha um cara meio excluído no colégio, que acaba encontrando uma garota viciada em cosplay, e ela convence ele a criar roupas pra ela, já que ele é muito bom nisso. Então ele começa a criar os cosplays pra ela, e os dois vão esquentando a relação deles com o tempo, e vão se apaixonando um pelo outro. Dá pra notar claramente um avanço do começo ao final da história, tanto pelos pensamentos quanto declarações da heroína principal, mas não é tudo que o pessoal gostaria de ver. Teve um avanço. No caso, pra quem curte romance, tipar personagens, vai gostar. A direção é muito boa, o timing cômico do diretor, as cenas são muito bem feitas também. Inclusive, mais bem feitas em comparação ao original, várias delas. Eles tentaram melhorar realmente o original em várias sequências ali. A animação é linda. Então tá bem caprichado esse anime, é bem divertido de acompanhar. Mas o principal ponto que faz você acompanhar é a garota, é a Marin. O protagonista, no caso, alguns vão gostar dele, outros não, outros não vai feder ele cheirar. Mas a Marin é que vende esse anime.
Ela é carisma puro. Então você torce muito pela felicidade dela e ela se apaixonou pelo protagonista da história. Então você torce pra caramba aí pra que as coisas deem certo pra ela ficar mais feliz ainda. Então vai seguindo a história com o romancezinho entre os dois progredindo devagar. Não esperem aquele avanço absurdo igual outras obras de romance, que avançam muito rápido, mas não esperem também aquelas obras que não avançam nada. Esse aí teve um claro avanço, só não foi tudo que o pessoal gostaria. No caso, já nessa primeira temporada, já que a história continua no mangá. E torçamos aí que anuncie em breve uma segunda temporada, com um avanço ainda maior desse romance deles. Esse aqui foi a surpresa a termos de romance, a Haren-san. Acompanha aí um cara não muito expressivo, que tá querendo fazer amigos aí quando começa o novo ano dele no colégio, e uma garota que tem dificuldade para se expressar. Ela fala muito baixo e também não tem, no caso, muitas expressões faciais. E os dois acabam formando uma dupla muito engraçada, acabam fazendo uma amizade aí entre eles e gera situações extremamente loucas, porque ambos têm imaginações, olha, piradas, é a melhor forma de descrever. Mas isso gera cenas muito boas, que você vai dar muita risada no anime. Então o anime começa como um slice of life de comédia, com situações bem doidas ali entre esses dois amigos, só que acaba avançando pro romance na segunda metade, o que é uma surpresa pra muita gente. E não só isso, como o romance avança muito. Não é um negócio, um romancezinho levinho e tal lá, um negócio pra você chipar, mas que não sabe se vai ou não vai. Então teve um final relativamente fechado pra história. Pode ter uma segunda temporada, mas não precisa. Finalizaram, fecharam muito bem. Então é aquele anime quando você termina, dá uma satisfação, fora o anime em geral. Quase todo episódio dele você termina, ele é levinho e tal, não tem drama nem nada. Você termina quase todos os episódios de boaça e tal, feliz. Dá essa sensação agradável. Alguns, por exemplo, lembram de Komi-san nisso. Só que esse ganhou de Komi-san, porque ele avançou muito mais rápido as coisas que Komi-san. Então foi um anime aí que muita gente não dava nada, acabou se surpreendendo horrores nessa temporada, principalmente com o romance dele. Então a parte de comédia e tal é agradável, é legal, mas o romance foi a maior surpresa que ele teve. E o final, relativamente fechado até. Então, pra quem curte romance, indico aí a dar uma chance pra esse. E, bom, o primeiro lugar é muito óbvio, o maior destaque aí, que teve em termos de romance na primeira metade de 2022, Kaguya-sama. Nossa, que final, que avanço finalmente! Que demorou, né? Nossa senhora, a gente esperou um bocado, mas aconteceu. A história, pra quem não sabe, acompanha o presidente e a vice-presidente do Conselho Estudantil, que são apaixonados um pelo outro, mas tem esse negócio de quem se declara tá se humilhando. Então eles querem fazer a outra pessoa se declarar. E ficam bolando várias estratégias e armadilhas pra isso. Mas chegou um ponto aí que nenhum dos dois aguentava mais, estavam loucos de paixão pelo outro, o que gerou uma cena muito bacana no final da terceira temporada. A direção desse anime é ótima, a animação também, tentando até melhorar algumas coisas do original. Comédia é sempre aquele negócio do senso de humor de cada um, então o que é engraçado pra uns pode não ser pra outros, então não tem como garantir. No caso, você vai se divertir, vai achar tudo engraçado, mas eu particularmente dou muita risada com esse anime. Então foi legal de acompanhar a primeira e segunda temporada, mas ficava aquele negocinho, pô, falta aquele avanço de verdade, né? Tentava dar um avancinho, mas é um negócio muito de leve e tal. E aí veio a terceira temporada e finalmente entregaram muita coisa que a gente queria ver. E a partir de agora, conhecendo o material original, eu posso prometer que vai ter cada vez mais avanços. Então essa história aí começou meio enrolada, mas sim, o autor não vai entregar aquele final meia boca e tal, tudo aberto, imagina o resto aí. Felizmente. E essa é a impressão que dá no mangá também, com os vários avanços que teve até agora. Mas esse final da terceira temporada é o perfeito exemplo de como fazer um final de uma temporada de um anime de romance. Uma progressão legal e também uma produção bacana que entrega um episódio super emocionante, que você se empolgue com o que tá vendo ali. Então é aquele episódio que te marca, você dificilmente vai esquecer ele. Conseguindo fazer exatamente isso, com esse final da terceira temporada de Kaguya-sama. Então pra quem não tá assistindo ainda o anime, eu recomendo muito a dar uma chance. E bom, agora extras. Animes que no foco não é romance, mas tiveram até. No caso, um pouco mais de romance do que eu esperava. Então vale citar aqui. Komi-san, alguns podem estar se perguntando porque não entrou na lista, é porque o aspecto de romance de Komi-san foi muito fraquinho essa temporada. Foi abaixo de todos os animes que você tem na lista, por exemplo. E eu tô avaliando o nível de romance também pra botar numa lista de romance, né? Então, embora Komi-san tenha romance no meio do Slice of Life e comédia dele, é um negócio muito gradativo. Então teve até um avanço na primeira temporada, né? A segunda também teve, mas é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que no caso dá vontade de você não falar que tem romance, porque a pessoa vai se sentir enganada se for lá, no caso, assistir o anime procurando romance. Ainda assim tem um pouquinho e teve uma pequena progressão,
principalmente no desenvolvimento aí da heroína principal. Ela, como pessoa, progrediu pra caramba, mas o romance ainda tá bem devagar. Outro anime que tem um pouquinho de romance, mas não é o foco, é Spy Family. No caso, o Lloyd e a Yor. Tem um negocinho lá, principalmente em um dos episódios, que foca ali no desenvolvimentozinho de romance pra eles, mas é um negócio muito light, que só tem foco de vez em quando na história. Então vai agradar quem gosta desse aspecto, mas não vá ver o anime por ele, porque não é o foco principal. É só um extra que tem ali dentro. Mahou Tsukai acompanha um grupo de magos em treinamento e os mestres deles, e tem algum romance, incluindo uma garota que gosta do protagonista, que gosta da professora Loli de 300 anos dele, e tem algumas declarações, muita coisa envolvendo romance aí, durante a história. Só que infelizmente termina em aberto esse aspecto, então eu não achei ideal colocar na lista principal. Mas sim, tem algum romancezinho. O único romance fechado é de um casal que já começa junto na série, e provocou várias piadinhas por causa da desproporcionalidade do tamanho deles. Pois é, não tem como não pensar sobre isso. E bom, uma surpresa no romance foi Sabiku Hibisco. De novo, o foco dele não é romance, é no caso o protagonista e o amigo dele, tentando aí resolver o problema de uma doença relativa à ferrugem que tem num mundo pós-apocalíptico. Mas o protagonista, em determinado momento, acaba comentando que a irmã desse amigo dele é muito bonita, e eu até dei uma chipada nos dois ali. Mas honestamente não parecia que o negócio ia sair do lugar. Só que saiu. Ela fala depois que achou ele bonitinho também, vai tendo uns avançozinhos aí, e até o final do anime teve um avanço que eu totalmente não esperava. E no caso eu peguei spoilers do original e continua tendo. Então é um anime que eu nunca ia chutar que ia ter romance. E acaba te surpreendendo com várias coisas que acontecem. E bom, gente, é basicamente isso. Comentem vocês também quais os seus animes de romance favoritos da primeira metade de 2022. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.